Bom dia, criançada. Hoje é quinta-feira, dia 8 de abril, e hoje a gente vai estudar um pouquinho de geografia, tá? Então eu prometo que eu não vou gravar um vídeo extenso, tá bom? Para não cansar vocês, mas a gente precisa também estudar. Então a gente precisa também assistir aos vídeos, que é uma forma que tem de complementar os nossos estudos. Então aqui, ó, nós estamos na página 15 de geografia. E a gente vai fazer a leitura desse texto aqui, que é um pouquinho difícil de ler, de entender. Então, eu vou explicando de pedacinho por pedacinho, à medida que a gente for lendo, e eu vou explicando, e eu vou marcando também as informações mais importantes para depois responder as perguntas, tá? Então, aqui no alto começa assim, ó. As comunidades indígenas vivem da caça, da coleta, da pesca e da agricultura de subsistência. Caça, todo mundo sabe o que é, caçar animais, né? Coleta, eles coletam na natureza o que eles encontram. Então, eles coletam castanhas, eles coletam madeira, eles coletam frutos, eles coletam folhas. Então, tudo que eles podem coletar na natureza, eles coletam. A pesca, e eles também vivem da agricultura de subsistência. O que é a agricultura de subsistência? É aquela agricultura em que as pessoas plantam para elas consumirem em casa. Elas não plantam para vender. Então, se o pai de vocês, ele planta feijão, mas ele não vende o feijão, é só para sua mãe, para sua avó, para sua tia, a gente chama esse tipo de agricultura de subsistência. Agora, se seu pai planta para vender no mercado, para vender para outras pessoas, aí é só agricultura, ok? Então, vamos começar lendo a reportagem a seguir. Então, eu vou colocando a régua para parar para vocês, tá? Porque ele é um texto um pouco difícil, então eu vou explicando por pedacinho em pedacinho. Então, o texto começa assim. No Maranhão. Maranhão é um estado brasileiro igual Minas Gerais. Fica no norte do Brasil. No Maranhão, durante o trabalho de coleta de dados para o Censo Agro, os recenseadores percorreram diversas terras indígenas e constataram o modo peculiar como essa população lida com a terra. Então, eu vou explicar até aqui. Pessoal, recenseadores são aquelas pessoas que são responsáveis por coletar informações sobre as famílias, sobre os municípios. Então, por exemplo, ano passado era para ter tido uma pesquisa sobre o número de habitantes de cada cidade, de cada município, e assim a gente descobrir quantos habitantes tem no Brasil. Quem faz essa pesquisa são os recenseadores. A gente só não teve por conta da pandemia. Mas então, o que que acontece? No estado do Maranhão, os recenseadores vão até as tribos indígenas para ver como os índios vivem. E eles vão principalmente ver o modo como a população lida com a terra, como eles trabalham com a terra. Aí continua falando assim, ó. Apesar das dificuldades enfrentadas, como o desmatamento. Vou marcar o desmatamento aqui porque essa informação vai ser importante. Então, uma das dificuldades que os indígenas enfrentam é o desmatamento e outras formas de destruição do meio ambiente. Essas comunidades lutam diariamente para que sejam mantidas vivas as tradições herdadas dos seus antepassados. Então, pessoal, aqui no Maranhão tem várias tribos indígenas. Essas tribos, elas lutam contra o desmatamento e elas lutam também para que sejam mantidas as tradições
que são passadas de pais para filho. Então, quando a gente herda dos nossos pais, por exemplo, quando alguém fala assim, nossa, seu pai fazia isso igual você, é porque a gente herdou dos nossos pais as nossas tradições. Toda família tem uma tradição. Toda família herda, né? Passa de pai para filho. Por exemplo, aqui na minha casa, minha mãe cozinhava muito bem. Então, eu herdei da minha mãe o gosto pela cozinha. Aqui, os indígenas estão lutando para manter as características deles. Vamos lá? Uma das aldeias visitadas pelos recenseadores no Maranhão foi a Axinguirandá, localizada no município de Centro do Guimarães, a cerca de 400 quilômetros de São Luís. São Luís é a capital do Maranhão. Ela está situada na terra indígena do Alto Turiaçu, onde vivem os índios da etnia Capur. Então, vamos ver o que vai falar dos Capur. Os indígenas da aldeia Axinguirandá sobrevivem da agricultura de subsistência, da pesca e também da caça. Atividade essa que, por sua vez, é feita dentro de mata fechada. Como assim mata fechada? É uma mata, pessoal, que não foi capinada. É uma mata que tem muita árvore, tem muita planta, tem muita folha. Ela é difícil de andar, a mata fechada. Já a criação de animais é bem restrita. O que quer dizer isso daqui? Que eles quase não criam animais, que os animais vivem soltos. A comunidade ainda conserva muitas das tradições dos seus antepassados, o que ainda pode ser visto na divisão de trabalho, por exemplo. Olha como que é a divisão de trabalho deles. Enquanto os homens são responsáveis pela caça e pela pesca, então os homens caçam e pescam. As mulheres ocupam-se dos afazeres domésticos e da agricultura. Então, lá nos indígenas dessa tribo, quem planta são as mulheres, não são os homens. Durante a coleta de dados, por exemplo, um grupo de mulheres produzia farinha, realizando desde o corte da mandioca até o produto final, que no caso aqui é a farinha de mandioca. Então, textinho aqui que fala sobre os Capur. Vamos respondê-la? Número 1. Qual é a comunidade tradicional referenciada no texto? Então, eu já até marquei para vocês. É a comunidade indígena, né? A comunidade Capur. Olha como que escreve Capur para vocês não errarem. Tá? É a comunidade Capur. Número 2, de acordo com o texto, qual é a dificuldade enfrentada nessa comunidade para a manutenção de suas tradições? Gente, a maior dificuldade que eles enfrentam para manter a tradição deles na agricultura é o desmatamento. Então, a maior dificuldade que eles têm é lutar contra o desmatamento. Então, número 2, aqui, desmatamento. Número 3, converse com a turma sobre o modo de vida e a agricultura da comunidade indígena apresentada no texto. O que vocês vão escrever aqui? Vocês vão escrever como eles vivem. Então, vocês vão ler aonde para escrever? A partir daqui, ó, da divisão de trabalho. Vocês vão escrever o que os homens fazem e o que as mulheres fazem, tá? Então, pode escrever com as palavras de vocês. Os homens fazem o quê? E as mulheres fazem o quê? É só vocês lerem, ó. Daqui de onde eu marquei até aqui onde está marcado. Vocês leiam e escrevam o que os homens fazem e o que as mulheres fazem, ok? Pausa aí para fazer essa última. Vou virar aqui.
Ó, eu não vou enrolar para vocês não reclamarem aí que os vídeos estão muito longos. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre êxodo rural. O que é o êxodo rural? Pessoal, a palavra êxodo na língua portuguesa significa sair. Êxodo é sair. Êxodo rural significa sair da zona rural, da área rural. Então, o êxodo rural é um processo que aconteceu aqui no Brasil há um tempo atrás, em que as pessoas, a maioria das pessoas moravam na zona rural e elas se mudaram para a cidade. Então, isso a gente chama de êxodo rural. É quando as pessoas, muitas pessoas, deixaram de viver na zona rural e se mudaram para a cidade. Então, gente, esse é o significado da palavra êxodo rural, tá? Então, por exemplo, você vai pensar assim, nossa, Cássia, a minha avó me contou que quando ela era nova, ela morava na roça. E aí, quando ela virou mocinha, ela mudou para a cidade. Isso é êxodo rural. Só que o êxodo rural não é uma família. O êxodo rural, quando ele acontece, são muitas famílias que se mudam, tá bom? Então, o êxodo rural é quando várias famílias saem da área rural, da zona rural, da roça e se mudam para a cidade. Vamos ler o que tá falando disso aqui, ó. No Brasil, principalmente na década de 60, isso já faz 60 anos, muitos agricultores e suas famílias deixaram o campo para morar nas cidades. Há diversos fatores que explicam a motivação da saída do campo para a cidade. Entre eles, destaca-se o uso de máquinas nas atividades agrícolas, substituindo a mão de obra dos trabalhadores rurais. Dessa forma, em busca de emprego e melhores condições de vida, os moradores do campo migraram. Migraram quer dizer que eles mudaram, que eles saíram, que eles mudaram para a cidade. Esse processo é conhecido como êxodo rural. Atualmente, há estimativas que indicam mudança nesse fluxo migratório. Hoje, pessoal, eles falam que está acontecendo o contrário, que as pessoas estão saindo da cidade e indo para o campo. Por isso que fala aqui que há mudanças nesse fluxo migratório. Essa última frase aqui significa isso, que hoje as pessoas estão saindo da cidade e indo para o campo. E aqui, mais ou menos há uns 60 anos, houve esse fluxo, né, do campo para a cidade. Por quê, pessoal? Porque nessa época começaram a surgir as máquinas. Então, as pessoas que moravam no campo, elas começaram a ficar desempregadas porque as pessoas que contratavam para trabalhar no campo, elas passaram a usar máquina. E aí, então, nessa situação, era muito melhor mudar para a cidade, porque a vida na cidade era mais fácil arrumar emprego na cidade, era mais fácil os filhos estudarem na cidade. Então, tudo na cidade era mais fácil. Por isso, pessoal, que as pessoas, elas saíram da área rural e foram para a área urbana. Hoje dizem que é o contrário, né? Hoje a vida no campo é melhor que a vida na cidade, é mais tranquila, né? E outra coisa, hoje no campo a tecnologia está muito grande. Maria Fernanda Paiva, seu pai mexe com isso. Você podia perguntar para o seu pai o que tem de novo no campo, quais são as tecnologias que tem no campo e contar para a gente. O pai da Maria Fernanda trabalha com isso, não trabalha, Maria? Maria Fernanda Paiva. Ok? Então vamos lá, lápis na mão. Atividade mamão com açúcar. A gente vai observar as imagens, as ilustrações e a gente vai escrever o que eles estão fazendo. Então, vocês vão escrever o que eles estão fazendo na primeira imagem.
na segunda imagem e na terceira imagem. Pessoal, tá muito tranquilo, não vou dar resposta, porque eu sei que vocês conseguem, tá bom? Então, virando aí página 17. Questão número 2. Leia o trecho da música a seguir e depois responda as questões. No rastro da lua cheia. No quintal lá de casa, passava um pequeno rio, que descia lá da serra, a água era cristalina, ia cortando a floresta na direção do sertão. Então, ó, no quintal lá de casa passava um pequeno rio, que descia lá da serra. Gente, será que esse texto, que essa música do Almir Sater, ela tá descrevendo uma pessoa que mora no campo ou na cidade? Pensa um pouquinho. Passava um pequeno rio que descia lá da serra. Olha aqui, ia cortando a floresta na direção do sertão. Letra A. O trecho da música, ele fala de uma área rural ou urbana? Justifique sua resposta. Pausa aí para escrever, porque eu já vou falar a resposta. Quem escreveu que é a área rural, acertou. Por quê? Ele pede para justificar. Porque quando a gente lê esse trecho, a gente vê muitos elementos naturais. Então, olha, pequeno rio, serra, água cristalina, floresta. Tudo isso daqui é característica do campo. Então, é por isso que o trecho dessa música, ele descreve uma área rural. Então, vocês vão escrever aí, ó, que é uma área rural, porque está cheio de elementos naturais. Agora, quem quiser colocar assim, porque fala sobre rio, serra, água cristalina, floresta, também está dando uma resposta correta. E na letra B, tô curiosa, vocês vão fazer um desenho representando esse trecho de música. Gente, presta atenção. Então, ó, lá no quintal lá de casa, ó, tem que ter a casa. Passava um pequeno rio, tem que ter o rio. Que descia lá da serra, tem que ter uma serra no fundo. A água era cristalina, tem que ser uma água limpa. Ia cortando a floresta, tem que ter bastante árvores. Então, vocês vão desenhar e colorir, tá, pessoal? Não quero desenho sem colorir, não. Vocês vão colorir aqui para mim esse trecho, né, dessa música. Depois, virando aí, temos aqui mais uma atividade. Leia o trecho da reportagem a seguir. Saiba quais são os desafios do jovem no campo. Então, vamos lá. Quem são os jovens no campo? Os jovens no campo são as pessoas que hoje estão indo trabalhar na zona rural. Jovens, por quê? Porque eles estão começando a vida deles agora, estão começando a trabalhar agora. Quais são os desafios deles lá no campo? Vamos ler? A atividade rural, impulsionada pela tecnologia, abre espaço para jovens seguirem carreira profissional no campo. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 6,5 milhões, 6,5 milhões é 6 milhões e meio, tá? De jovens entre 18 e 32 anos vivem no campo. E essa geração está optando cada vez mais por continuar na atividade dos pais, segundo a Confederação dos Trabalhadores na Agricultura. Então, pessoal, até pouco tempo atrás, os pais mandavam os filhos para a cidade e aí os filhos formavam e viviam na cidade. Hoje não, os filhos estão indo para a cidade estudar, estão se aprimorando,
estão conhecendo mais sobre a terra, e aí eles estão voltando para o campo para trabalhar lá. Então tem sido o contrário de um tempo atrás. Ao invés do êxodo rural, agora a gente pode brincar que é um êxodo urbano, porque as pessoas estão deixando a cidade para ir morar no campo. Ok? Pergunta a letra A, o que é êxodo rural? Tentem escrever com as palavrinhas de vocês. Deixa eu. Então, ó, para quem tá com dificuldade de escrever, vou escrever com palavrinha de criança. Bem fácil para vocês entenderem. Então, êxodo rural é a saída, né? É sair, né? E ir morar na cidade. Escrevendo com palavrinhas de criança. Então, êxodo rural é quando a gente sai do campo e vai morar na cidade. Isso é êxodo rural. Pausem aí para escrever, quem não terminou. Letra B, ele pergunta assim: de acordo com o trecho da reportagem, qual fator tem influenciado as mudanças em relação ao êxodo rural? Pessoal, o que a gente observa? Que hoje os jovens vão sim para a cidade estudar. Só que, por conta das melhorias no campo, da tecnologia, eles estão voltando para o campo. Então, realmente, eles saem do campo, vão estudar na cidade, mas eles estão optando em voltar para o campo porque o campo tem tido bastante melhoria. Então, eles estão optando por isso, por causa da tecnologia. Então, eu vou ajudar vocês a formular essa resposta, ó. Tem 3 linhas. Então, vamos pôr assim, muitos jovens voltam para o campo vírgula, pois, deixa eu colocar aqui, continuar aqui, pois vem, ó, vem muitas mudanças boas. Eu tô tentando formar respostas que sejam mais infantis para vocês entenderem, tá? Porque esse texto aqui ele é cheio de palavrinha que é difícil para vocês ainda. Então, eu tô pensando aqui para não copiar da apostila e escrever de um jeito mais fácil. Então, muitos jovens voltam para o campo, pois vêm muitas vantagens nos dias de hoje. Então, quais vantagens? As tecnologias. Esse pincel tá ruim. Então, letra B, né? Muitos jovens voltam para o campo, pois veem, tem 2 E's aqui, muitas vantagens nos dias de hoje, muitas vantagens no campo, né? Então, pause aí quem não terminou de copiar. Então, dando continuidade.
Geografia na prática. Gente, eu amo fazer isso daqui lá na escola. Vocês levam papel manteiga lá para a escola, a gente monta esses planos. Infelizmente, não dá para a gente fazer à distância, porque eu preciso ajudá-los. Mas é muito legal trabalhar isso. Geralmente, eu levo a imagem aqui de Campos Gerais do Cristo para a gente fazer. Se a gente tiver a oportunidade de voltar para a escola, eu vou fazer com vocês lá. É bem legal. Geografia na prática. Quando observamos a imagem de uma paisagem, podemos perceber nela diferentes planos. Então, no primeiro plano, encontram-se elementos mais próximos de quem observa. O segundo plano corresponde a áreas intermediárias. O terceiro plano apresenta elementos cada vez mais distantes do observador. E o quarto plano corresponde ao horizonte da paisagem. Não entendi nada, Cássia. Deixa eu virar para explicar para vocês. Vamos pegar essa imagem aqui para eu explicar. Quando a gente olha para uma paisagem, a gente consegue separar essa paisagem em planos. O que seriam os planos? Os planos seriam as nossas percepções sobre a imagem. Então, quando você olha para essa imagem, a primeira coisa que você vê é essa casa. A gente olha primeiro aquilo que está mais perto dos nossos olhos. Então, se eu estivesse olhando de perto essa paisagem, o que estaria mais perto de mim seria a casa. Então, o primeiro plano é aquilo que está mais perto da gente. E à medida que vai afastando os planos, quer dizer que está mais longe. Aqui o segundo plano é a floresta, o terceiro plano é essa serra, e o último plano, gente, é sempre o céu. Lá fala o horizonte é o céu. Aqui no caso, o céu e as nuvens. Então, a gente começa olhando de baixo para cima. O primeiro plano é aquilo que está mais perto da gente e vai se afastando até o quarto plano, que é sempre o horizonte, né? No caso, o céu e as nuvens. Tá? Bem legal, né? Eu gosto de fazer isso daqui com a Serra de Campos Gerais. Eu tenho uma foto lá do alto, eu consigo pegar o primeiro plano, as casas, aí o segundo plano eu consigo pegar uma parte do pé da serra, aí o terceiro plano é onde está o Cristo, e o quarto plano é o nosso céu. É bem legal mesmo. Vocês que vão identificar agora. Vamos lá, pessoal. Olhando de baixo para cima. Primeiro plano é o que está mais perto da gente. Segundo plano, terceiro plano, quarto plano. Vocês vão escrever aqui para mim, ó. Plano, primeiro, segundo, terceiro e quarto, tá? Escrevam aí, ó. Primeiro, vamos começar sempre do primeiro plano. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Ok? Aí ele pergunta aí descrição, ó. Descrição. A gente vai escrever o que a gente vê. O que a gente tá vendo no primeiro plano? Eu tô vendo o quê? Eu tô vendo aqui uma ruazinha com pessoas e flores. Ó, uma ruazinha com pessoas no banco e flores. Então, como aqui eu só tenho uma linha, eu vou escrever assim, ruazinha com flores. Gente, tem que escrever com flores, porque olha que o tanto de flor que tem. Então, ruazinha com flores. Número 1. O que a gente tá vendo aqui, ó? Primeiro plano, a ruazinha de flores, ó. Segundo plano, o que vocês estão vendo aqui? Isso aí, muito bem. A gente está vendo as casas. Então, ó, casas. Aí, depois, no terceiro plano, o que a gente vê no terceiro plano? Plantações e casas também.
plantações e casas também. E lembra que o último plano é sempre o céu, é sempre o horizonte. Então, eu vejo o céu e as nuvens. Ok? Pessoal, falei que não ia demorar. Olha aqui, vou até olhar quanto tempo, ó. Um vídeo só, pequenininho, tá? Para todo mundo fazer com bastante boa vontade. E a gente encerra, então, geografia aqui na página 19, tá bom? Então, um beijo para vocês e até mais tarde na aula online.